Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio. Hoje vamos falar sobre a segunda lei de Newton, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo número 7, que trata sobre os princípios fundamentais da dinâmica, e hoje na aula número 3 vamos falar da segunda lei de Newton, ok? Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Dando continuidade ao nosso curso de Física, hoje vamos tratar, basicamente, do princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, tema muito importante, para aqueles, que prestam concurso de vestibular, de Enem, de concursos em geral, já que esse tema ele é muito cobrado, nessas provas, tá bom? Então, vamos lá, uma parte teórica muito importante da física, que a gente dá andamento e continua nesse momento. Então, vamos lá. Newton estabeleceu uma lei básica para análise geral das causas dos movimentos, relacionando as forças aplicadas a um ponto material de massa m constante e as acelerações que provocam. Então, até então, a gente, na cinemática, estava estudando somente os movimentos sem se preocupar com o que motivou esse movimento, Então, na dinâmica, e especificamente nessa aula de hoje, a gente vai estar focando muito nisso, a gente vai estar atento, a essa questão da força, que é a responsável pelo movimento de um corpo que possui uma massa m que foi apresentado, uma massa m constante do objeto, do corpo, e que vai fazer com que esse corpo adquira uma aceleração. Tá bom? Ok? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Sendo Fr a soma vetorial, ou seja, a resultante, conforme já estudamos sobre essa questão de soma vetorial, a resultante das forças, tá? No caso aqui Fr, das forças aplicadas, e a aceleração adquirida por conta da ação dessas forças, a segunda lei de Newton estabelece. Então vamos ver o que ela estabelece. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de massa pela aceleração adquirida. Então, fundamental essa expressão. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração que o corpo adquire devido a essa força. Tranquilo? Essa é a segunda lei de Newton. Significa que a força resultante Fr produz uma aceleração A com mesma direção, mesmo sentido da força resultante, e suas intensidades são proporcionais. Haja vista que força é igual a ma. Se a massa é constante, eu aumento a força, a aceleração vai aumentar. Se a força diminui, a aceleração diminuirá. Então, o módulo, a intensidade da força e da aceleração são proporcionais. O enunciado anterior é também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que é o tema da nossa aula de hoje. A igualdade vetorial, força resultante é igual a ma, é a equação fundamental da dinâmica, válida num referencial inercial. Então, quando você ouvir falar na equação fundamental da dinâmica, força igual a ma. Nunca mais se esqueça disso. Da equação fundamental, força igual a ma, concluímos que se aplicarmos em corpos de massas diferentes a mesma força resultante, o corpo de maior massa adquirirá aceleração de menor módulo. Isto é, o corpo de maior massa resiste mais a variações em sua velocidade. Então, em função da própria expressão da questão da proporcionalidade entre força e aceleração, se o corpo tem uma massa maior, ele vai estar mais difícil de fazer o movimento dele. Então, consequentemente, a aceleração dele vai ser menor, vamos dizer assim.
Então, ele vai ter uma aceleração menor. Ao contrário, se o corpo for mais leve, menos massa, né? Ou seja, a aceleração, com a mesma intensidade da força aplicada, a aceleração vai ser maior. Ok? Por isso, a massa é a medida da inércia de um corpo, né? Logicamente, que ela vai ditar, né, digamos assim, o quanto esse corpo vai resistir a esse movimento, devido à força aplicada ao próprio corpo. Tá bom? Observe que FR igual a MA, força resultante igual a MA, é uma igualdade vetorial, né? Já pela própria símbolo de força, como já definimos lá atrás, né? Força, aceleração são grandezas vetoriais, no qual FR é a soma vetorial das forças que atuam na partícula, é a força resultante, somatório vetorial, como se ilustra a seguir. Na figura A, que a gente vai ver, FR reduz-se à única força que atua no corpo. E nas figuras seguintes, FR é dada pela adição vetorial das forças atuantes. Muito importante essas informações agora, já que essas figuras nos dão, né, uma visão bem ampla da maioria das possibilidades que a gente vai encontrar no que diz respeito à análise de forças atuando em um determinado corpo. Então vamos ver. Primeiro caso, né, eu tenho aqui um corpo, né, de massa M, uma força atuando nele, né, no sentido aqui da esquerda para a direita. Logicamente, que soltar essa força, né, esse corpo vai adquirir um movimento, né, e com isso uma aceleração, que como vimos, a aceleração tem a mesma direção e sentido da força aplicada. No caso aqui, a força resultante é a própria força F, que é em módulo igual a massa do corpo vezes a aceleração. Tranquilo? A situação B, né, ela já nos apresenta a seguinte forma: o mesmo corpo, agora eu tenho uma força F1 aplicada da esquerda para a direita, com um módulo maior, né, de que F2, que é aplicada da direita para a esquerda. E o nosso corpo com massa M. A gente percebe que a aceleração vai estar no sentido esquerda para a direita, no mesmo sentido de F1, já que F1 tem um maior módulo. Então, a resultante final, F1 menos F2, vai estar no sentido da esquerda para a direita. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Porém, a força resultante vai ser F1 menos F2. Então, F1 menos F2 é igual a MA. Ok? Isso em módulo. Letra C. Então, na letra C, eu vejo aqui o corpo, né, também, né, no sentido, na direção vertical agora, né, a mesma massa. O módulo de F1 no sentido de baixo para cima maior do que o módulo de F2 no sentido de cima para baixo, né, como está indicado. E a minha aceleração está contando para cima na direção de F1, porque a minha força resultante, F1 menos F2, está no sentido para cima. Então, força resultante, massa vezes aceleração, né, conforme está indicado aqui. Porém, a nossa força resultante é F1 menos F2, como nós falamos. Então, F1 menos F2 é igual a massa vezes a aceleração. Então, no sentido de baixo para cima. E a letra D, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho a meu corpo de massa M, eu tenho a F1 com módulo maior do que a soma dos módulos de F2 e F3, que está no sentido da direita para a esquerda, enquanto F1 está da esquerda para a direita. Então, minha força resultante, que é MA, observe que A está no sentido da esquerda para a direita, no mesmo sentido de F1, já que F1 é maior do que a soma de F1 com F2. Então, minha força resultante é F1 menos F2 menos F3. Então, F1 menos F2 menos F3 é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Vamos a outra situação. Letra E. Nesse caso, os casos anteriores, né, o C e o D, a gente vê que as forças, né, resultantes, as forças atuantes, melhor dizendo, né,
elas estão 180 graus defasadas uma da outra, sendo que na letra D, F2 e F3 formam 0 graus, na mesma direção e sentido, mas em oposição, né, 180 graus defasado de F1. Agora, aqui na situação E, eu tenho que F1 e F2 estão formando 90 graus, né? F1 apontando para cima e F2 apontando da esquerda para a direita. A nossa resultante aqui, a força resultante, ela vai ser encontrada através do teorema de Pitágoras, já que teremos aqui, né, um triângulo retângulo, onde eu tenho que a minha força resultante corresponde à diagonal, né, desse retângulo, vamos dizer assim, né, formado por F1 e por F2. Então, a minha força resultante vai ser igual, né, ao quadrado, né, da força resultante, é igual ao quadrado de F1 mais o quadrado de F2, certo? E a minha aceleração vai estar também na direção e sentido da força resultante, como a gente pode observar. Então, novamente, a força resultante é a massa vezes a aceleração, e minha força resultante é força resultante ao quadrado, já que ela é a hipotenusa, igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Então, quando as forças são ortogonais, ou seja, formam 90 graus entre si, a gente aplica aí o teorema de Pitágoras. Já para a situação F, que é uma situação mais geral, né, eu tenho que a minha massa M, eu tenho que F1 e F2, sendo que F1 e F2 eles formam um ângulo alfa, né, qualquer, como a gente pode ver. A minha resultante ela vai se dar, né, ela vai ser encontrada através da lei dos cossenos, né? Então, como a gente pode ver, a minha força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 F2 vezes o cosseno de alfa, ou seja, o ângulo formado entre as duas forças F1 e F2. E aí eu tenho aí a direção e o sentido de FR, da força resultante, que é a mesma direção e sentido da aceleração. Beleza? Então, a gente cobriu aí basicamente todas as possibilidades, né, que podem ser encontradas e as ações, né, que temos que atuar, né, que temos que executar para encontrar aquilo que se pede numa determinada questão. Na equação fundamental, se a massa m estiver em quilograma, kg, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a unidade de intensidade de força denomina-se Newton, símbolo N maiúsculo, em homenagem ao célebre cientista inglês. Tá bom? Então, a unidade de força é Newton, quando a massa estiver em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Aí vem, o peso é uma força. Quando são abandonados nas vizinhanças do solo, os corpos caem, sofrendo variações de velocidade. Ok? Então vejamos. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos exercendo uma força atrativa chamada peso, indicada por P. Na figura a seguir a gente vai ver isso aí. Portanto, peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Então, e vamos ver também aqui para termos o cuidado para não confundir o conceito de massa e de peso. Então, peso é uma força. Força de quê? Força da Terra, de atração que a Terra exerce sobre um determinado corpo. Tá bom? Então, não pode esquecer isso. Peso é uma força. Aí a gente vê, né, a figura indicada 8. O peso de um corpo é a força de atração da Terra sobre ele. Tem esse corpo, a Terra atrai esse corpo, né? Então a gente tem a direção e sentido de peso, né, que é na direção da Terra para baixo, né? E aqui a direção e sentido também da variação de velocidade, já que ela, né, ela tem, né, valores, né, variáveis, né, na direção e sentido, né, do peso, que também não está aqui, mas da aceleração da gravidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Quando um corpo está em movimento sob ação exclusiva de seu peso P, ele adquire uma aceleração denominada, como eu falei, aceleração da gravidade G. Tá? Sendo m a massa do corpo, a equação fundamental da dinâmica Fr, força resultante, igual a ma, transforma-se em peso igual a mg. Aqui, no caso, a aceleração é a aceleração da gravidade. Peso igual a mg. Beleza? Então, vamos seguir. Pois a resultante Fr é o peso, P, e a aceleração A é a aceleração da gravidade, G. Peso igual a mg. Força resultante é igual a ma. Então, peso, que é uma força, é igual a m vezes g. A força equivalente aqui é o peso e a aceleração a g, aceleração da gravidade. Em módulo, temos que peso, P, é igual a m vezes g. Observe que a massa m é uma grandeza escalar. Já definimos isso, que é a grandeza escalar. Ela só precisa da informação, né, do que equivale, né, a sua unidade, por exemplo, né, o quilograma, que é perfeitamente definido, não precisa de mais nenhum complemento. Enquanto que o peso P é uma grandeza vetorial. Né? Nesse caso, grandeza vetorial, eu preciso, né, ter para defini-lo, né, um módulo, uma direção e um sentido. Tá bom? Grandeza vetorial. O peso tem a direção na vertical, no lugar onde o corpo se encontra, e sentido de cima para baixo. Isso é sempre, né? Tá? Aqui na superfície da Terra, né, nas imediações, peso, como é uma força de atração da Terra sobre o corpo, ele sempre está apontando para baixo. A aceleração G tem a mesma direção e sentido de P. Tá? Eu já tinha comentado rapidamente atrás e aqui fica registrado. Aceleração G, mesma direção e sentido de P. Sendo o peso uma força, sua intensidade é medida em newtons também, né? Peso, força, então, unidade também em newtons como a força. É importante distinguir cuidadosamente massa e peso. Aqui que é uma parte essencial, né, que muitos confundem. Então vamos ver. A massa é uma propriedade invariante do corpo, né? Ela não varia, é constante. Contudo, seu peso tem intensidade que depende do valor local de G e varia, ainda que pouco, de um local para outro na Terra, pois na superfície da Terra a aceleração da gravidade aumenta do equador aos polos, ou seja, né, devido à variação da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Terra, o peso varia, apesar de ser uma variação pequena, né? Ok? Nas proximidades da superfície terrestre, o valor de G é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes, em muitas provas, questões, adota-se o valor 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Que é um valor aproximado. A massa é medida em quilogramas, enquanto o peso, que é uma força, tem sua intensidade medida em newtons, como já falamos anteriormente. Em termos rigorosos, é incorreto falar que o peso de um corpo é 10 kg. Né? Não é correto. Podemos nos referir à massa de 10 kg, cujo peso tem intensidade 10 gramas ou 10 G newtons. Né? 10 vezes a aceleração da gravidade newtons. E depende do valor local de G. Como a gente viu que varia, né? Um pouco, mas varia a aceleração da gravidade. Assim, um corpo de massa 10 kg, num local em que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tem peso cuja intensidade é peso igual a mg, 10 vezes 9,8, peso igual a 98 newtons. Então, de uma forma geral, no cotidiano, né, usa-se muito, né, qual é o seu peso? Né? 10 kg, mas a gente vê que na física, né, em física, essa
prática, né, é incorreta. Analogamente, um corpo de 49 newtons no mesmo local tem massa igual a peso igual a mg. M, então, vai ser igual a peso dividido pela gravidade. 49 dividido por 9,8 e vai me dar 5 kg. Então, temos aí a definição e a variação em função do G. A variação, né, em função do G. E, logicamente, né, em função do próprio peso, né, 49 newtons, aqui no caso. Né? E aí define, como a massa é constante, para essa situação a massa é de 5 kg. A expressão P igual a mg permite determinar o peso de um corpo, mesmo quando outras forças além do peso atuam sobre o corpo, que é independente. É o caso, por exemplo, de um corpo em repouso sobre uma mesa ou movendo-se sobre ela. A partir da lei das deformações elásticas, explicada no quadro a seguir, podemos medir pesos. Um corpo de peso P, colocado na extremidade de uma mola vertical, provoca uma deformação, figura 9, que a gente vai ver em seguida. Com pesos de intensidades conhecidas, podemos calibrar convenientemente as deformações da mola e construir um aparelho para medir a intensidade de forças. Esse aparelho, na figura 10, chama-se dinamômetro, né, medidor de força. Então, temos aqui a figura 9, como a gente mostrou, né, um peso atuando aqui nessa mola vai provocar uma deformação dela, né, por conta do peso, como a gente vê lá, a mola estendida. E na figura 10, um aparelho denominado dinamômetro, que serve para medir a intensidade de peso, né, forças, né, peso. Então ele tem lá uma calibragem, né, como foi falado, foi usado ali o peso específico e ajustado, né, com aquele peso foi marcando a mola distendendo, né, e marcando ali o valor do peso. No caso aqui, ele não está falando a unidade, né, está marcando 30, né, vamos considerar 30 newtons, né, considerando que a massa seja em quilograma e a gente está na gravidade. Da gravidade na Terra, né, com a aceleração da gravidade em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então ali vamos considerar que seja 30 newtons nessa medida aí. E aqui nas figuras A e B a gente vê, né, duas fotos, né, do dinamômetro na figura da esquerda e na figura da direita, né, um pezinho vermelho ali sendo medido ali através desse dinamômetro. Então, o dinamômetro A é um aparelho destinado a medir a intensidade de forças, como, por exemplo, a intensidade do peso do corpo suspenso aqui, o vermelho. Tá bom? Considere uma mola vertical presa em sua extremidade superior, figura A. A gente vai ver agora. Então, a gente vai ver aqui alguns cenários, né, para a gente caminhar para o encerramento da nossa aula de hoje. Então, temos na figura A a molinha, né, sem nada atuando nela, ela completamente livre. Na figura B, né, uma aplicação de uma determinada força F, que vai provocar uma distensão da mola no valor de X, como pode ser visto. E na C, novamente, a mola na situação inicial, né, sem nenhuma força atuante. E agora eu aplicando uma força cujo módulo é o dobro da figura B, né, 2F. E aí a gente vai ver a distensãozinha da mola, né, no dobro também de X, 2X. Ok? Então isso vai nos dar, digamos assim, condições de definir uma lei muito importante aí da física. Vamos lá. Aplicando-se a força F na extremidade inferior da mola, na figura B, como a gente mostrou, ela sofre a deformação X. Tá? Novamente aqui, ó, deformação X através da força F nessa mola. Essa deformação é chamada elástica. Quando retirada a força F, a mola retorna à mesma posição, figura C, né? Por isso que ela é chamada de deformação elástica.
Apliquei a força, ela distende, deforma lá a mola. Deixei de aplicar, ela volta à situação anterior. Ok? E aqui na figura D, eu estou aplicando uma força cujo módulo é o dobro de F. E eu vou ter, né, uma distensão também que é o dobro de X, 2x. O cientista inglês Robert Hooke nasceu em 1635 e faleceu em 1703, estudou as deformações elásticas e chegou à seguinte conclusão: em regime de deformação elástica, a intensidade da força é proporcional à deformação, como a gente viu nesse exemplinho aí, né? Isto é, se aplicarmos à mola anterior uma força 2F, obteremos uma deformação 2x, figura D, que nós já mostramos. E assim sucessivamente, enquanto a deformação for elástica. Logicamente, que aí vai depender muito das características da mola. Vai chegar um limite e que se você aplicar lá um peso que exceda, né, a resistência da mola, ela vai deformar e não vai voltar mais à situação anterior, ok? Deixará de ser elástica para ser inelástica, ou seja, ela venceu a resistência natural, né, da mola. Se F é proporcional a x, podemos escrever que F é igual a Kx, sendo K a constante de proporcionalidade. Então temos novamente aqui na figura D, né, a aplicação da força 2F com a distensão 2x. Nessa fórmula, K é uma constante de proporcionalidade característica da mola, né? Logicamente, cada mola tem sua constante de proporcionalidade, chamada constante elástica da mola, né? Na realidade, o nome é constante elástica da mola, unidade Newton por metro. A fórmula Kf igual a Kx caracteriza a lei das deformações elásticas ou lei de Hooke. Beleza?